E fala aí, galera, eu sou o Luiz, o cara que provavelmente não é o seu youtuber favorito, mas quem sabe onde eu seja. E hoje, depois de muito tempo sumido aqui do canal, já expliquei nos vídeos passados o motivo, né? Já expliquei, então se você não sabe, vê o vídeo lá. Mas vê esse aqui também, hein? Porque bem provável eu vou ignorar essa informação que eu estou dando agora e vou repetir durante o vídeo novamente, porque eu sempre faço isso. Bom, então, o que a gente tem de bom pra hoje? Vídeo de decklist, né? Dá muita visualização, a galera gosta. Vai ter um torneio de Gênesis que eu tô organizando, né? E, bom, esse vídeo é mais pros meus amigos, porque a gente entrou em um consenso de todo mundo compartilhar a decklist para que ficasse organizado. Então, eu tô compartilhando a minha agora, ao invés de só mandar uma foto lá no grupo, que seria meio paia. Então já tô aproveitando para gravar um vídeo e já mostrar, né? Tanto para eles quanto para vocês aí que querem jogar o Gênesis. O Gold Prize com Punk é uma opção muito boa, muito viável. O deck praticamente não tem pontuação. Tem pontuação em duas cartas apenas. É o Dragon Driver, que custa 15, e a Fox Titanic, que custa 5. E, bom, na minha opinião, são pontuações bem justas, porque a Fox Titanic, ela invoca qualquer punk do deck que não seja nível 8. E, bom, isso é muito forte. Ela é muito forte. E o custo é descartar ela e mais uma carta qualquer. Nem precisa ser outra carta punk. Então é muito, muito forte, na minha opinião. E, bom, o Dragon Driver busca qualquer boneco psíquico nível 3. Isso é bizarro. E ele é um 5/8. Assim, é um 5/8 que pede um dano irregulador, mas mesmo assim é bem fácil de fazer ele. Então, vamos para a decklist. Eu já vou avisando aqui que no main deck tem uma carta que está faltando, que um amigo meu vai me emprestar. E no extra deck tem duas cartas que estão faltando. Mas aí, quando chegar, eu mostro para vocês. E no final do vídeo tem a decklist completinha, né? A foto, mostrando a pontuação. Uma coisa que eu queria pontuar aqui para vocês é que a nossa pontuação, né, no nosso torneio vai ser o máximo aí de 130 pontos, porque a gente entrou em consenso, né? E o deck da galera, quase que no geral, estava sendo muito afetado. Então, a gente precisou tomar essa previdência aí, porque senão não teria torneio. Então, vamos para a decklist. 3 Fox Titanic, muito boa, né? Ela tem pontuação, 5 pontos cada. 2 Ogridense, não gosto tanto, mas eu preciso preencher o deck, né? A gente acaba tendo que usar alguma carta, ou alguma carta a mais, né? Que talvez a gente não goste tanto. Mas ela não é uma carta ruim, né? É uma buscadora. E é nível 8, então às vezes dá pra descer ela e fazer algumas coisas. 2 Dirnote, uma das melhores punks do deck, né? Não tem como, não tem jeito. E aqui foi o nosso pack, né? Dos punk grande. Temos aqui 3 Eamin. Excelente carta absurda. Só não é melhor do que a Fox Titanic. O Agon, para buscar o nosso campo, porque a gente gosta demais de comprar carta, né? Muito bom. Sharakusai, que é o cara que faz a fusão, que também é muito bom, muito, muito forte. Se você conseguir resolver o efeito da fusão, meu amigo, você vai fazer uma vantagem fodida, viu? E, para finalizar aqui, o dos Punk, né? Tô usando a Madame Spider, que quem acompanha aí o canal sabe que eu não uso no deck principal, mas aqui eu gosto de usar porque acho interessante, acho bastante interessante, e ela é mais um nome de Punk que acaba fazendo falta, né? E pra eu não ter que usar algum meme, é melhor eu usar alguma coisa que já é do arquétipo, que é buscável, que faz negation, então é muito bom. Agora no Gold Prize, a gente tem 3 do Leon, excelente carta, né? Não preciso nem dar detalhes, vocês já estão cansados de saber. 3 da Captain Carry, parece muito, mas ela faz muita vantagem nessa versão do deck. E acessar a trap faz muita vantagem também, porque a trap é interação e ela é monstro água, o que também é importante, mais pra frente eu vou explicar pra vocês. Estou usando aqui 3 do Girabola, absurdo, muito bom. O cara chupa as cartas tudo do oponente aí, não pode responder, tem que ficar calado. É apanhar e ficar calado, meu irmão. Muito boa. Quando eu boto esse bicho no campo, os caras já ficam com medo.
passando carro é foda. Os caras já ficam com medo quando eu coloco no campo e tem que responder o efeito dele, tá certo, tem que responder mesmo, porque senão fodeu. E o Nitrohead, que não só é um nome a mais de Gold Pride, mas ele também é nível 8 e ele é interação também, o que é bastante importante. Aí aqui das spells, a gente está usando 3 da Better Luck Next Time, mais sorte da próxima vez, ou Más Suerte da próxima vez, né? Então, é a mesma. Será que é a mesma carta, hein? É a mesma carta com um nome hilário. Muito boa, viu? Muito boa e não tem pontuação. Muito bom, ainda bem que não. A gente está usando também a De Onde Veio Isso. E para ter mais um nome, né, de carta buscável, igual eu falei, a gente acaba tendo que usar alguma coisa ou outra. Para não ter que usar algum meme, por que não usar uma carta que é do próprio arquétipo, né? A Multidão Vai à Loucura não é uma carta tão boa, mas é uma carta um tanto interessante, na minha opinião. Porque, né, nessa versão do deck tem muito Gold Pride, então acaba que é uma carta interessante. Por que não usar mais cópias dela? Porque aí já não é bom, né? Aí já não é legal. Eu tô usando mais cópias, né? Uso só uma dessa e uma dessa, porque se eu já tiver acessado essa carta e eu faço a Chariot Carry, aí ao invés de eu buscar outra dessa repetida para usar no próximo turno, eu posso usar ela para estender ou para fazer alguma interação no turno do oponente, ou eu posso buscar ela tanto para o próximo turno, mas também para buscar um nome diferente, né, de Gold Pride, caso eu consiga. Então é um pouco situacional essa carta, mas ela é boa, é uma carta interessante, é boa. De campo, a gente tá usando o Campo do Punk e o Jogo da Galinha. Cara, essa carta é muito engraçada. Essa carta é muito engraçada e no nosso deck ela tem muito valor, porque ela paga vida, compra a carta e ela não deixa o jogador com menos vida tomar dano. Então o oponente pode acabar esquecendo, né? Essa carta também, o oponente consegue utilizar os efeitos dela, né? Aí o oponente acaba esquecendo, né, dessa questão de não tomar dano, porque não tá nas 3 bolinhas de efeito, sabe? Tá no começo, que é o mais importante, eu diria. Porque, ok, você vai comprar uma carta, mas se você não tira ela do campo, você não vai dar dano, então é bobagem. Talvez você faça uma burrada por não tirar essa carta do campo, sabe? E pra mim isso faz bastante diferença. Pro meu deck, né? Faz bastante diferença. E o Campo do Punk não precisa falar nada, né? É uma das melhores cartas. Estamos usando aqui um Tornado, né? Pra remover as spell e as trap aí, insuportáveis. E acabaram as nossas spell. De trap, estou usando 2 da Liga e os motores, que a gente usa muita carry, né? E tem muito Gold Pride no deck, então essa carta tem muito valor. Ela é uma interação muito forte, não perde alvo, é uma carta muito boa, muito boa. Sabe? É uma carta que ela vira jogo, né? Dependendo do que o oponente acertar, dependendo do que você mostrar para ele. Porque do nada o cara vai lá e bota mais uma interação no campo. Então ele bota uma interação no campo tirando uma carta sua. Então é chato. É bem chato. É uma carta extremamente chata de lidar. De outras traps eu estou usando a Warning Point. Esse deck tá montado para ir em primeiro, tá? Na minha opinião funciona melhor. Estou usando aqui a Dangerous, que a Madame Spider busca ela. Ela é basicamente um cálice. Aí se eu controlar um punk eu ganho vida. A questão de ganhar vida não é tão interessante. Aliás, se você não prestar atenção pode ser ruim. Então tem que prestar bastante atenção. Mas quem sabe, né? Talvez a situação não tá muito boa e ganhar vida pode acabar sendo bom. Só que o importante mesmo é o negate. Essa carta é basicamente um cálice proibido. Temos aqui também o Vento Perdido. Excelente carta. É basicamente um cálice proibido também, né? Pra monstro invocar especial. E ela se seta novamente do cemitério. Então faz vantagem. Uma carta que faz uma vantagenzinha. E pra finalizar eu tô usando aqui 2 Solen Judge. O cara tá usando carta japonesa. Porque veio lá no meu... Que isso, cara? Esqueci o nome do deck. No meu Exorcister. Que eu comprei de fora. E aliás, se você não viu o unboxing, eu vou colocar no card que tá aparecendo aqui em cima agora. Eu espero ter colocado. Luiz, coloque o card, por favor. Os inscritos querem ver o vídeo do unboxing. E, cara, é um produto muito bom, viu? Eu recomendo. E recomendo também que vocês assistam o vídeo. Um vídeo que ficou bem bacana. Agora vamos pro nosso extra deck, né? Temos aqui o nosso Big Boss Monster.
Cara, esse aqui, antes dele entrar no campo, se tiver um nível 8 e um nível 3 regulador no campo, os caras já tremem, mano. Os caras não aguentam a pressão, é muita pressão, mano. Esse cara é pressão com borra. Cara, nesse deck, o Punisher foi feito pra esse deck. E pro deck de psíquico, lógico. Mas eu acho o deck de psíquico bem ruim, sendo bastante sincero. Pra mim, o Punk Gold Pride é a melhor versão pra você poder usar o Punisher com tanta excelência, sabe? Ele é extremamente forte, cara. Extremamente forte. E no Gênesis, eu imagino que ele acabe sendo um pouco mais, né? Porque muitas cartas de extra deck acabaram sofrendo uma pontuação muito severa, então é difícil ter um boneco para bater de frente com ele. E tem a questão também de que no nosso deck, no extra deck, né, a força do nosso a força da nossa deck list está toda no extra deck, basicamente. O extra deck tem muito bicho forte, muito bicho que é perigoso, sabe? É perigoso de você ter que enfrentar. Então, é isso aí. Aí, falei até demais dele. Estou usando 2 Amazing Dragon. Por quê? Porque eu tô sem carta para colocar. Aí o Amazing Dragon é muito bom. Ele é Extender. E além de ser Extender, ele é Board Breaker. Então, cara, é muito forte. Muito, muito forte. E, bom, é o Amazing Dragon, cara. É o boss do Punk. Simplesmente o B-Boss do Punk. É uma carta muito, muito boa. Esses foram os Synchron 11. Agora vamos pro Synchron 8. Eradicator, o patinho feio. Cara, não gostava dessa carta, sempre falei mal dessa carta, mas já perdi um torneio por não estar usando ela. Teve um momento que eu podia fazer, mas aí ele não tava no extra deck, tava no side, mas não tava no extra deck. Eu teria chance de ganhar, mas foi vacilo, cara. Eu julgo bem mal essa carta aqui, porque ele é ruinzinho, mas ele é situacional. E em muitas situações ele pode ser muito bom. E, bom, no Gênesis eu imagino que ele vai ser uma carta muito boa. Tô usando aqui o Poeira Estelar, é mais pelo meme. Essa carta aqui é de um amigo meu. Então, tô usando mais pelo meme mesmo. E porque não tem outra coisa pra colocar. E, bom, vai ser bem engraçado invocar ele. Aliás, vou tentar gravar muitos duelos quando tiver o torneio. Ainda vai demorar um tempinho, se eu não me engano vai ser dia 19 desse mês. Mas espero conseguir gravar aí muitos duelos divertidos e que nosso torneio seja muito bom, né? Tô usando um Dragon Driver, um dos melhores dos nossos Punk. É o nosso buscador aí de psíquico. E esses foram os Synchrons nível 8. Temos aqui o Starlion, que é o nosso Synchro nível 6. Uma belíssima, lindíssima, maravilhosíssima carta. Mas quando eu tiver a oportunidade eu vou trocar ele por uma carta de... Qual o nome, cara? É um deck que eu odeio, cara. Odeio jogar contra ele. Acho que é White Witch. Tem um Synchron 6 lá de White Witch que ele entra bucando todos os bonequinhos. É uma menina que tem um lobo amarelo, ela é um Synchron 6. Porque a gente consegue fazer Synchron 6 no meio do turno do oponente, né? Aí você fazer um boneco que buca todo mundo é bem forte, cara. Bem forte. Porque a mecânica de bucar, né? Se você não estiver jogando contra um deck de fusão, que não afeta tanto no caso, a mecânica de colocar os bichos virados para baixo acaba sendo bem, bem forte. De Exceed nível 8, eu tô usando o Eternidade Garunix, só porque eu tenho mesmo. E eu acho que, não sei, talvez seja interessante, porque também não tem coisa para colocar. Tô usando também o 38 e tem um outro boneco que meu amigo vai me emprestar, que é o número 90. 90 ou 80, não me lembro, mas é aquele Galaxy que nega efeito de monstro. Ele é muito bom. E aí eu vou colocar ele no deck também. Então está faltando ele de level 8. Level 8 não, rank 8. De rank 3, a gente está usando 2 da Chariot Carry. Melhor Gold Prize de extra deck, não tem como. Mas ela não é pra ganhar, não é uma carta de ganhar jogo, né? Ela é uma carta de construir jogada, de construir vantagem, estender combo e etc, etc. Se eu tivesse, eu usaria a Fofoca Enganadora. Usaria, aliás, até no meu deck principal. No meu deck de TCG. Eu com certeza usaria a Fofoca Enganadora, que é uma carta muito boa, cara. E ela tem um nome bem engraçado, na minha opinião. Então, é isso. Esses foram os Rank 3. Tô usando aqui uma da fusão, né? Que é o Rising Carp. Muito bom. E tô usando também um do Grande Girabola.
Tem um outro boneco que tá faltando aqui no Extra Deck, que é o Dragite, que o meu amigo também vai me emprestar. Como a gente acessa muito, né, a Carry, e a gente acaba acessando o Rising Carp pelo combo, o Dragite acaba ganhando valor, porque ele se torna, né, um negate aí de magias e armadilhas. E tem também aqui o meu side deck, que é um side praticamente todo montado para em segundo. Estou usando 2 Alpha, um Radian, um Dogoran, aí de spell eu estou usando 2 Arauto do Abismo, que é um spell muito boa, porque ela paga vida e tira bicho do campo. Muito, muito boa. É uma carta que eu ganhei tem pouco tempo, de um amigo meu que parou de jogar, infelizmente. Mas estou fazendo bom proveito aí das cartas dele. É legal ter carta de amigos no deck, porque a gente acaba se lembrando da pessoa, como é com o Poeira Estelar que eu coloquei aqui no deck. Buraco Negro, brilhante, hein? Bom, Tufão Místico do Espaço, Controle Mental, Cemitério Silencioso, essa carta é muito forte, muito, muito forte, pelo amor de Deus. E não tem pontuação, acho isso bizarro, é uma carta bem forte. Travessura dos Gnomos, que é uma carta para mudar o nível das cartas, né, na mão e no campo do oponente. Carta, nossa, se você ativar ela na hora certa, você pode quebrar o cara, viu, dependendo do tipo de deck. Se ele for um deck de Exceed ou um deck de Synchro, por exemplo, quebra bastante as pernas do cara. Agora, contra um deck de Link da vida, não importa. Mas, né, é o formato Gênesis, então não vai ter Link. Tô usando aqui também um Paleozoico, de Não Místico. Não difícil. E tô usando 2 Tributo Torrencial, muito bom também. Coloquei mais por colocar mesmo, nem sei se eu vou chegar a usar, sendo bem sincero. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Talvez o canal volte em algum momento, não sei. Eu ainda tô com um pouco de desânimo de jogar o Master Duel, porque o Master Duel é complicado por vários motivos que eu já expliquei aqui. Mas quem sabe onde eu volte aí, trazendo um vídeo ou outro. E, bom, eu espero, como eu falei, conseguir gravar bastante duelos, muitos duelos, né, no nosso torneio, porque, bom, vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante e divertido compartilhar, né, essa experiência com vocês, e também para deixar guardado aqui, porque é bem importante, pelo menos na minha opinião, é bem simbólico poder guardar esses momentos aqui. Então é isso, meus amigos, deixa o like aí, se inscreve e até o próximo vídeo. Fui!